Boa noite! Nós vamos apresentar hoje o trabalho sobre a doença hemolítica do recém-nascido e o nosso grupo é composto pelas acadêmicas Bianca Rigoni, Milena Santos e Viviana Teles. O nosso sistema sanguíneo é composto por tipos de proteínas denominadas os aglutinogênios, que são conhecidas como os antígenos, e as aglutininas, que são conhecidas como os anticorpos. E de acordo com a presença de tais proteínas, nós temos os nossos determinados tipos de sangue. Mas nem todos os aglutinogênios e aglutininas são compatíveis entre si. E quando há essa incompatibilidade entre os tipos sanguíneos, a gente tem uma série de complicações que podem ser desencadeadas. E a doença hemolítica do recém-nascido, ela acontece quando uma mulher é RH negativo, sensibilizada, imunologicamente, seja por ela já ter gerado um filho RH positivo, ou por uma transfusão indevida de sangue, gera um feto RH positivo. Essa sensibilização nada mais é que a presença de anticorpos irregulares no sangue, ou seja, anticorpos que ocorrem da maneira natural, mas patológica. Esses anticorpos, eles agem normalmente, na defesa do organismo quando em contato com os antígenos correspondentes. Durante o período gestacional, a mãe e o feto, eles estão ligados entre si, através da placenta, e de forma acidental pode ocorrer a passagem de sangue fetal para a circulação da mãe, que ela já sensibilizada, ela vai produzir anticorpos que eles vão agir na circulação do feto, destruindo suas hemácias. O feto, ele começa a produzir maior número de eritroblastos, hemácias nucleadas imaturas, que elas são lançadas na corrente sanguínea para suprir aquelas hemolizadas, que são as quebradas e destruídas. Aí, por isso, o nome da eritroblastolese fetal. As complicações, elas podem ser maiores ou menores, dependendo da sensibilidade materna, Os primeiros filhos, eles são gerados poucos afetados, porque a mãe, ela vai produzir, menos anticorpos irregulares, Claro, caso tiver a incompatibilidade, mas em gestações seguintes, os danos, eles vão ser mais expressivos. Patogênese. Indica 75% das gestações que têm passagem transplacentária de eritrócitos fetais. Chance de haver sensibilização no caso de incompatibilidade dos grupos sanguíneos entre a mãe e o feto aumenta com o volume das hemorragias fetomaternas. As hemorragias transplacentárias relevantes geralmente ocorrem no parto ou durante o procedimento obstétricos invasivos. Sem a profilaxia apropriada, ocorre imunização anti-D em 7 e 8% das gestantes em risco, com feto RH positivo, ABO compatível e 2% com feto ABO incompatível. Então eu vou falar um pouco sobre os aspectos clínicos. Tendo uma hemólise aguda a grave, a anemia causa hidropisia fetal e geralmente morte no útero. Nos casos mais leves, a hemólise persiste até que os eritrócitos incompatíveis ou os anticorpos causadores sejam removidos da circulação. Prematuros costumam ter níveis mais altos de bilirrubina pela insuficiência da glicuroniltransferase. A trombocitopenia grave e a hipoglicemia, que às vezes ocorre, são sinais de mau prognóstico. Então, agora um pouco sobre os aspectos laboratoriais. Todas as mulheres grávidas, elas devem ter ali o seu grupo sanguíneo e o fator RH testado no início da gravidez e também detectar os anticorpos irregulares. Se imunizadas, o título de anti-RH deve ser seguido a intervalos de 3 a 4 semanas após a 20ª semana. Costuma indicar-se aminocentese para a dosagem de bilirrubina que prediz a gravidade da doença. Outras doenças podem causar hidropisia fetal. São distinguidas da hemólise aloimune pela falta de anticorpos na mãe. Tratamento, evolução e prognóstico fetal. A coleta percutânea do sangue ela é indicada então se houver
o histórico do filho anterior afetado ou se a mãe tiver presença dos anticorpos anti-D. Também se houver hematoesplenomegalia ou se ainda tiver evidência de sofrimento fetal à ultrassonografia. No caso da mãe ser aloimunizada com um filho previamente acometido, esse programa transfusional ele deve começar 10 semanas antes da idade gestacional, que é que ele recebeu a primeira transfusão, ou sofreu morte fetal, mas não antes da 18ª semana, caso houver, então, a hidropsia fetal. Tratamento, evolução e prognóstico neonatal. A finalidade do tratamento, então, é evitar a neurotoxicidade da bilirrubina. O E-sanguíneo transfusão ele é imediatamente indicado se a hemoglobina do sangue do cordão estiver significativamente diminuída ou a bilirrubina acima de 4 mg decilitro, ou também aumentado 0,5 mg decilitro hora em amostras subsequentes de sangue. Depois da primeira E-sanguíneo transfusão, o aumento da bilirrubina indica a necessidade de subsequentes. Usa-se o sangue irradiado ABO compatível RH negativo com prova cruzada contra o sangue materno. A prevenção para a doença hemolítica do recém-nascido são feitas injeções de hemoglobina durante a gestação e após o parto, para evitar que a mulher com sangue RH negativo ela desenvolva anticorpos contra os glóbulos vermelhos do feto. Ela recebe uma injeção de um preparado de hemoglobina anti-D, RH0, aproximadamente na 28ª semana da gestação e, novamente, 72 horas após o parto. Elas também recebem uma injeção após qualquer episódio de sangramento vaginal durante a gravidez e depois da amionocentese ou a amostragem das vilosidades coriônicas. A hemoglobina, ela rapidamente reveste os glóbulos vermelhos fetais que sejam RH positivo, que tenham entrado na circulação da mãe, para evitar que o sistema imunológico da mãe determine que eles são estranhos, E com isso aí, desencadeia a formação de anticorpos anti-RH negativo. Esse tratamento, em geral, ele impede que a doença hemolítica do recém-nascido se desenvolva. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada.